Ora, bem-vindos novamente a mais uma sessão. Na sessão de hoje vamos focar então no módulo número 3, iniciar o módulo número 3, módulo 3 que vai abordar 4 temas. Vamos começar pelo tema Network Access, a seguir Scanning, Sniffing e terminamos com o Enumeration. Ora, na fase do Network Access temos então as tarefas de análise de acesso à rede, como é que é feito o acesso à rede, e para isso temos 3 tarefas que poderão ser desenvolvidas. A inspeção física, basicamente passar pelas instalações da instituição e verificar se existem cabos de rede que possam ser utilizados, se existem ligações, fichas de rede disponíveis para interligar cabos e verificar se essas ligações estão ou não ativas e disponibilizam ou não acesso à rede e, evidentemente, a que tipo de rede permitem essas ligações, perceber se é possível aceder aos bastidores de rede, se estão ou não devidamente protegidos, se não estão protegidos, se é possível ligar a múltiplas portas dos respectivos equipamentos, sejam eles switches, hubs ou inclusive os routers. E esta parte de inspeção física é extremamente relevante para perceber a nível físico quais são os riscos que eventualmente a instituição corre. Também é relevante perceber nesta fase de inspeção, se evidentemente for possível, se existe ou não separação de redes, interligação das várias redes ou dos vários segmentos de rede que eventualmente possam existir na instituição. Perceber se a produção, se os recursos humanos, se a administração está tudo na mesma rede ou em redes separadas, e perceber então a possível interligação entre essas respectivas redes. Claro que nesta fase é meramente uma análise global e uma criação de topologia. Depois, numa fase seguinte, na parte principalmente do scanning, vamos fazer uma análise mais aprofundada. Extremamente útil também será o teste físico, eventualmente a dispositivos que possam estar acessíveis. Por exemplo, algumas instituições podem ter equipamentos para clientes ou fornecedores poderem utilizar, ou redes que os clientes ou fornecedores possam utilizar, perceber também se os utilizadores podem ou não alterar as configurações de redes, sei lá, por exemplo, se é ou não fácil eu criar um hotspot com um dispositivo pessoal e mudar a rede que está a ser utilizada no meu dispositivo, se é possível facilmente eu trazer um dispositivo de casa, ou seja, a famosa política BIOT, se existe ou não implementada, ou seja, se é possível ou não trazer um dispositivo de casa e perceber se é fácil ligá-lo ou não à rede. Tudo isto é importante ser levantado nesta inspeção física, que, mais uma vez, depende muito do pentest request, ou seja, se temos ou não autorização para fazer este respectivo levantamento. Ok? Mais uma vez, é relevante, mas depende do objetivo do nosso teste. Por fim, Wi-Fi test. Ora, as redes Wi-Fi hoje em dia basicamente são proliferam por todas as instituições, inclusive nas nossas redes domésticas.
e, como eu costumo dizer, a rede Wi-Fi é um autêntica dor de cabeça para qualquer administrador de segurança. Isto porquê? Porque existem muitos problemas na implementação da rede Wi-Fi, principalmente as implementações default, e a capacidade de controle de acesso à rede Wi-Fi nem sempre é fácil de implementar. Ora, então, tendo em conta que a inspeção física é algo mais físico e está dependente do acesso a uma determinada instalação, vamos focar-se então nesta sessão na parte dos testes Wi-Fi. Ora, para executar os testes Wi-Fi, vamos necessitar obrigatoriamente de um equipamento com suporte Wi-Fi. Para máquinas virtuais, atualmente não é possível partilhar uma rede, uma placa de rede com suporte Wi-Fi para dentro de uma máquina virtual. Se tiverem a usar uma máquina virtual, irão necessitar de utilizar um adaptador USB com suporte Wi-Fi. Se tiverem a usar uma máquina física, tanto podem usar um adaptador como a própria interface física da máquina. Okay? E para isso, a primeira coisa que devemos fazer é iwconfig para determinar se a nossa máquina tem ou não alguma interface com suporte Wi-Fi. Ok? Ora, no meu caso, já temos aqui uma placa de rede com suporte Wi-Fi no caso de não estar implementado, o que é que devemos fazer? Deveremos interligar a nossa interface, vir eventualmente ao separador neste caso específico, utilizando o VMware, dos Removable Devices e verificar se a nossa placa está ou não interligada. No meu caso, eu estou a usar uma placa MediaTek Wireless Device, ok? É provável que quando liguem a primeira vez possa aparecer um separador. Vou tentar colocar aqui a opção, só um bocadinho. Pronto, pode ser que apareça esta janelazinha a informar que foi ligado um dispositivo USB e se queremos ou não interligá-lo com a nossa máquina virtual. Se aparecer, dizemos que sim, que vamos querer ligá-lo à nossa máquina virtual. Caso não apareça, podem sempre forçar a ligação através de Removable Devices e forçando o connect da do respectivo dispositivo para a nossa ligação. Posto isto, voltamos a fazer o iwconfig. Poderemos ter que esperar algum tempo até que a placa seja reconhecida. Ora, vamos ver. Confirmar, MediaTek está ligado. Poderá haver necessidade de... E cá está. Ou seja, passado algum tempo, então o reconhecimento dessa placa. No caso de a placa não ser reconhecida, poderá ser alguma necessidade de drivers, ok? E terão que, evidentemente, ir à internet para avaliar essa mesma necessidade, ok? Mais uma vez, não esquecer de, no Joplin, ir recolhendo a respectiva informação. Neste caso, já estamos no nosso módulo 4. Módulo 4, que será dedicado ao Network Access, Scanning, Sniffing e Enumeration. Ok? E a partir daqui, mais uma vez, tal como fizemos para o módulo 3, ir recolhendo a informação. Qual é a informação que vai para relatório, a informação a ser confirmada, informações úteis e, eventualmente, comunicações urgentes a efetuar dentro desta respectiva tarefa. Ok? Então, iremos criar aqui uma estrutura muito idêntica. Ok? Informação para relatório.
informação para confirmar. Mais uma vez, toda esta estrutura, construam aquela que vocês considerem que é mais útil para vocês, ok? Basicamente temos apenas aqui uma estrutura que podem ou não utilizar. Pronto, ok. Posto isto então, a primeira coisa que vamos fazer na parte dos testes Wi-Fi é fazer uma análise de que tipo de redes Wi-Fi existem na nossa área, e para isso, como vocês podem fazer quando fazemos o comando ifconfig, por defeito quando ligamos uma interface, ela fica em modo manager, significa que fica em modo de gestão por parte do sistema operativo, mas para que nós possamos controlar as atividades ou gerir a atividade da nossa placa, vamos ter que alterar este modo e passar para modo monitor, por forma a que possamos ser nós a fazer esta gestão. Para isso, podemos usar o comando sudo ermun ng start e o nome da interface. Este é um dos comandos, existem mais, existem ferramentas inclusive gráficas que podem ser utilizadas para esta finalidade. Se vocês procurarem aqui no Kali, inclusive existem aqui várias ferramentas na área do wireless attack. Por exemplo, aqui o Firmware Wi-Fi Cracker é uma ferramenta praticamente toda gráfica. Nós vamos usar algumas ferramentas individuais para tentar ir explicando as funcionalidades de cada uma delas, ok? Pronto, então a primeira fase é colocar a placa em modo monitor. O objetivo é tirar ou dar a permissão ao utilizador que possa gerir a placa ao seu bel prazer. Ora, após colocarmos em modo monitor, se voltarmos a fazer o comando iwconfig, vamos verificar que a placa vai mudar para modo monitor. Ok? Este modo permite então que o utilizador possa dar comandos diretos à respectiva placa, permitindo assim gerir o que pretende efetuar com a respectiva placa, ou seja, dando os comandos que achar pertinentes. Então, após termos o comando ou ter a placa em modo monitor, o passo seguinte é então colocar ou varrer todos os canais disponíveis. Não esquecer que atualmente existem 3 bandas que podem ser utilizadas, a 2.4, a 5 e agora mais recentemente a banda também 6. Okay? Todas estas bandas têm várias configurações de acesso e tem a ver tudo com a frequência de cada uma das respectivas bandas. Cada uma dessas bandas pode ter ou tem um conjunto de canais, ok? Canais esses que estão associados a blocos de frequência, e então depende esses blocos de frequência de cada um dos o número de canais depende de cada um desses blocos de frequência. Por exemplo, de uma forma muito rápida, temos então aqui o espectro genérico, ou seja, da 2.4, onde temos 14 canais, tipicamente definido como as bandas B e G. Temos a 5 GHz, ou seja, que neste caso tem do canal 1 até ao 14, ou seja, sendo que o canal 14
tipicamente não é utilizável para produção, ou seja, tipicamente é mais um canal de testes. Temos depois a banda dos 5 GHz, que começa no canal 32 e vai até ao 196, e depois temos então os 6, a banda de 6 GHz, com a banda AX e BE, peço desculpa, que tem então um limite de 59 channels. Ok? Pronto, ou seja, tudo isto tem a ver com as frequências e a divisão das bandas, temos que ter uma noção de que quando estamos a fazer uma análise devemos ter então cuidado a analisar os vários canais e as várias bandas que podem existir para perceber que dispositivos estão a utilizar cada um dos respectivos canais. Ora, para isso, para fazer um varrimento geral, podemos usar o comando aerodump, pelo próprio nome aerodump de descarregar. Mais uma vez, se vocês quiserem, podem sempre fazer o "-help para ir avaliar quais são as funcionalidades que estão disponibilizadas. Ok? O AirMoon, aerodump e alguns outros comandos deste pacote é do pacote AirCrack. Basicamente todas as outras ferramentas acabam por usar, a maior parte delas acabam por usar este pack de ferramentas para depois fazer as suas utilizações. E como vocês podem ver neste caso específico, neste momento o aerodump, ou seja, este pack ainda só disponibiliza, peço desculpa, a análise das bandas A, B e G, ok? Ainda não suporta a AX e a AX e a BE, que basicamente são aquelas associadas ao mais à parte de 6 GHz, ok? Mas provavelmente daqui a algum tempo serão também disponibilizadas essas funcionalidades, ok? Atualmente temos apenas a opção ABG e basicamente são essas para as quais vamos fazer os nossos testes atuais. Ora, para isso então, sudo aerodump e de uma forma geral, se eu quiser varrer todos os comandos, faço então o varrimento utilizando a minha interface, que já tem que estar em modo monitor. Atenção a um pormenor de que, por vezes, após pormos a placa em modo monitor, ela, dependendo do sistema operativo, poderá ou não mudar de nome. Reparem aqui no meu caso, quando colocámos a placa em modo monitor, ela mudou de "000" para "000mon", mas pode haver casos em que ela não mude, ok? Por isso, é algo que irá depender do sistema operativo e eventualmente da placa ou do software que utilizar. Pronto. Então, se eu fizer o primeiro varrimento ou a primeira colocação por defeito, e como podem reparar no canto superior do nosso ecrã, temos então o varrimento alterado dos nossos canais, ou seja, o nosso software vai saltar de canal em canal, recolhendo informação das redes, access points, dispositivos, etc. E já vamos falar especificamente sobre toda esta informação associados a cada um dos nossos canais. Por defeito, se não dissermos nada, ele vai apenas trabalhar na banda 2.4, ok? Se eu quiser forçar que ele trabalhe em outras bandas, posso sempre então menos band e dar-lhe menos band, se lhe dermos, por exemplo, o menos band A,
temos a dizer para trabalhar apenas nos 5 GHz, tendo em conta que a banda A é a banda dos 5 GHz, A e a AC. Se quisermos trabalhar em ambas, na 2.4 e na 5, podemos dar-lhe A, B para forçar então a execução ou as tarefas, desculpa, o ABG, para trabalharmos então em ambas as bandas. Ou seja, se fizermos algo deste tipo, ele vai varrer não só as 2.4 como também as de 5 GHz. É claro que este scan vai ser muito mais lento, porque vai ter que percorrer todos os canais 2.4 mais os canais de 5 GHz. Por exemplo, se eu agora colocar, reparem, ele está a colocar os canais, já varreu os canais de 2.4, agora está a correr os canais de 5 e assim sucessivamente, ok? Aqui a ideia é ele fazer então os diversos varrimentos para perceber que velocidades disponibiliza e que tipo de dispositivos e redes existem em cada um dos respectivos canais, ok? Nesta fase, para os nossos testes, vamos apenas focar na gama 2.4, vamos deixar o default, mas a análise geral seria transversal em cada um dos nossos casos. Ora, cada uma, após fazermos uma análise, o que nos vai aparecer vai ser 2 packs de informação, um pack inicial, um bloco inicial, onde irão estar disponibilizados informação relativa a este primeiro bloco. Se calhar eu vou aqui cancelar temporariamente. Este primeiro bloco que tem informação relativamente às redes e aos access points disponibilizados na área, e por fim um segundo bloco associado aos dispositivos que se encontram na área. Reparem aqui que relativamente aos dispositivos pode haver dispositivos associados ou não associados, ou seja, um simples dispositivo que esteja com a rede Wi-Fi ativa e que esteja a passar no alcance da minha captura, é também capturado e possível ser detectado esse dispositivo perto das nossas capturas. Ora, vamos então aqui falar sobre o primeiro tópico. Relativamente ao primeiro tópico, nós vamos capturar os BSS-IDs. BSS-IDs são os MAC addresses dos access points. De frisar que, tendo em conta que hoje em dia temos vários access points com capacidades de emitir diversas redes, nos primórdios, ou seja, nos primeiros dispositivos de emissão de redes Wi-Fi, era apenas possível cada dispositivo emitir apenas uma rede. Hoje em dia já não. Hoje em dia já temos a capacidade de o mesmo dispositivo emitir várias redes, e assim sendo, temos que perceber como é que nós, e já vamos falar um pouco sobre isso, como é que nós identificamos se é o mesmo dispositivo ou se são dispositivos diferentes. Ora, neste caso, temos aqui múltiplos access points, ou seja, temos muitos equipamentos interligados às nossas redes, neste caso, que permitem emitir redes. Segundo bloco é o bloco do power. Basicamente, este bloco de power serve para nos indicar a distância, o power, ou seja, a potência com que eu consigo, a potência de sinal com que eu consigo alcançar o meu dispositivo. Quanto mais próximo do zero, tendo em conta que este valor vem em formatos negativos, ou seja, se eu obtiver um power menos 36, significa que eu estou bastante próximo, ou seja, quanto mais próximo do zero, significa que mais próximo estou
do meu equipamento, enquanto que se eu tiver um power, por exemplo, de 77, significa que eu já estou ligeiramente afastado. Mesmo que eu esteja praticamente em cima do meu dispositivo emissor, ou seja, do meu access point, do meu ponto de acesso, é normal que este power nunca chegue muito próximo do zero. O normal é este power andar na casa dos 20 a 50, se estivermos relativamente próximos do nosso access point. Tem tudo a ver com as interferências de sinal que pode acontecer, ou seja, significa que neste caso, tendo em conta que tenho estes três access points a menos 34, este a menos 33, este a menos 36, 35, 36, etc, etc, significa que estou muito próximo destes access points, enquanto relativamente a estes 77, 77, estou a 87, neste caso aqui, estou relativamente mais longe, mais afastado, ok? O normal é até 50, significa que estamos num raio aproximadamente de 20 a 50 metros. Isto tudo, claro que depende muito se estamos em ambientes fechados ou em campo aberto, e isto porque se eu estiver num ambiente fechado, todas as paredes, portas, mobiliário, etc, etc, tudo isso, ou seja, comunicações elétricas, tudo isso interfere com o sinal e pode e permite então fazer a fragilidade do respectivo sinal. Enquanto que se eu estiver em campo aberto, o sinal propaga-se muito mais facilmente. Significa que em campo aberto, se calhar 10, 20 metros dentro de uma instituição, dentro de um edifício, rapidamente podem passar a 50 metros em campo aberto, ok? Pronto, mas aqui a ideia desta potência, ou seja, o objetivo desta potência é sabermos até que ponto estamos ou não próximos do ponto de acesso. A seguir, beacons. Basicamente os beacons não são mais nem menos do que pequenos pacotes de informação enviados pelo access point para informar de quais são as redes que existem disponíveis, ok? Neste caso, os números de beacons não são muito relevantes, apenas podem ser utilizados para nós percebermos se o access point está a mandar muito ou pouca informação para a rede, para o espectro em geral. É algo que não é que seja muito relevante. Os pacotes de dados, sim. Os pacotes de dados basicamente recolhem informação das comunicações de dados que estão a acontecer naquela rede e poderão ser utilizados para perceber de todas estas redes quais são as redes que mais estão a ser utilizadas. Ou seja, neste caso específico tivemos a capturar durante pouquíssimo tempo, apanhámos aqui, apenas aqui alguns pacotes de dados, mas rapidamente ficamos a saber que alguém estaria a usar a rede guest, alguém estaria a usar a rede GEM, alguém estaria também a usar aqui a rede MEL 281BA0. No entanto, não esquecer que, tendo em conta que nós fizemos esta captura saltando de canal em canal, muita da informação é perdida porque enquanto eu não estiver no canal certo, não vou ter a capacidade de recolher informação desse respectivo canal e essa informação perde-se. Já vamos ver mais à frente que o objetivo e a principal funcionalidade de teste é depois nós focarmos na rede e no canal específico que queremos testar. Já vamos falar mais à frente. A seguir, temos então o canal onde está disponibilizado cada um das redes. Okay? Isto pode ser útil no caso de nós querermos fazer uma implementação e perceber quais são os canais que estão mais ou menos saturados. Okay? O ideal é evitar saturação de canais para que possa haver o menos interferência possível, ok? Depois a velocidade que tipicamente cada uma das redes disponibiliza, os mecanismos de encriptação, os mecanismos utilizados os algoritmos utilizados no processo dessa mesma, ou seja, de criação das cifragens,
os mecanismos de autenticação, sendo que, neste caso específico, temos para todos os casos um único mecanismo que é o pré-shared key, ou seja, basicamente uma chave partilhada, utilizada para toda a gente. Eu pessoalmente, apesar de ser considerado um método de autenticação, é um método de autenticação que na sua base não permite autenticar utilizadores, porque como todos utilizam a mesma chave, não há maneira de dizer qual é o mecanismo a ser utilizado, ou seja, quem é o utilizador que está a utilizar essa chave. Por isso esta PSK deve ser evitada para redes mais empresariais. Para isso é preferível utilizar os métodos de autenticação baseados em username palavra-passe, que tem, para além do processo de encriptação, o processo de autenticação com base no utilizador. Tipicamente os 802x utilizando, ou seja, mais conhecidos se calhar na configuração dos routers, pelos métodos, por exemplo, o WPA Enterprise, etc. Nesses casos, o que aparece aqui, em vez de aparecer o PSK, aparece o MGT Management, que diz então que essa autenticação é feita então, ou é gerida por um processo de autenticação por utilizador. Por fim, temos os nomes das nossas redes. Neste caso específico, aparecem então múltiplas redes. Reparem aqui que temos redes com nomes repetidos. Vai significar o quê? Vai significar que certamente vão existir vários access points a emitir as mesmas redes. Já vamos ver essa situação. Em alguns casos aparece também aqui o length 0, length 12, etc. Significa o quê? Significa que nestes casos estão a ser emitidas redes ocultas, ok? É um dos mecanismos de segurança que nós podemos implementar quando fazemos a configuração de uma rede, ocultar o nome dessa rede. Isto força a que o nome da rede não apareça nos nossos dispositivos móveis. No entanto, ela facilmente é detectada porque o access point tem que continuar a fazer o envio dos seus beacons. O que é retirado do beacon é o nome da rede. No entanto, é um mecanismo de segurança falso, entre aspas, ou muito básico. Isto porquê? Porque assim que o primeiro utilizador se ligar a esta rede, rapidamente é possível detectar qual é o nome da rede que está a ser utilizado e rapidamente é possível também identificar, como vocês podem ver aqui, quais são os mecanismos de encriptação e eventualmente de autenticação que estão a ser utilizados nessa respectiva rede. Evidentemente, é um mecanismo de segurança. É um mecanismo de segurança muito fraco. Isto porquê? Porque este primeiro acesso, quando alguém faz a configuração de acesso à respectiva rede, este primeiro acesso é feito em clear text, o que faz com que seja fácil determinar o nome da respectiva rede assim que o primeiro cliente se logar. Por fim, vamos então ver aqui a parte dos MAC addresses. Reparem que em alguns casos temos aqui MAC addresses muito idênticos. Por exemplo, temos aqui um caso típico, ou seja, temos este MAC address que é exatamente igual e apenas muda o último valor em hexadecimal. Ora, tipicamente quando algo deste tipo acontece que temos o mesmo access point que está a emitir mais do que uma rede. Temos aqui outros cenários parecidos, por exemplo, temos este que acaba em 8350 e temos aqui outro que acaba em 83D5. É muito provável que seja o mesmo access point que esteja a emitir duas redes diferentes, ok? E com base neste MAC address é desta forma que nós podemos rapidamente tentar avaliar se é o mesmo dispositivo ou se são dispositivos diferentes. Inclusive, por exemplo, neste caso temos este 1A088350, temos aqui depois outro ainda em baixo
8355 e assim sucessivamente, que poderemos avaliar eventualmente da forma como estamos a fazer essa respectiva análise. Daqui a pouco vamos filtrar por canal e noutro canal vamos ver também essa mesma diferenciação. Por fim, o segundo bloco é um bloco onde nós vemos os processos de associação, ou seja, o BSSID, tal como no anterior, é os MAC addresses dos access points. Nos stations temos os dispositivos que têm suporte para redes Wi-Fi. Neste caso específico, temos aqui um conjunto de 4 dispositivos. Este 82 ainda não se ligou a lado nenhum, foi um equipamento que passou na zona, está na zona, mas não associou-se a nada, tendo em conta que está a menos 25, significa que está muito próximo do ponto de captura, ou seja, do sítio, neste caso específico, do meu equipamento que está a fazer a captura. Temos aqui neste caso outro dispositivo que está ligado a este access point. Rapidamente eu posso, com base nesta ligação, ou seja, com base no access point onde está ligado, posso ir procurar aqui à lista e tentar perceber e reparar facilmente que alguém estaria ligado, ou seja, neste caso este dispositivo 002A estaria ligado a esta rede Wi-Fi Guest. Ok? A seguir, exatamente o mesmo para os restantes. Temos aqui o dispositivo 7A, está ligado ao 18E8D5 e, por fim, o EA está ligado aqui ao E0. Ora, com base nesta informação, eu consigo perceber que dispositivo está ligado a cada access point e, evidentemente, se tiver uma lista de dispositivos mapeados com base nos respectivos MAC addresses, consigo facilmente perceber, sei lá, imaginando que este dispositivo pertencia ao António, então consigo saber que o António está ligado àquele access point. Se aquele access point está ligado à produção, então fica a saber, está na produção, está no armazém, está na gerência, etc, etc, etc. Inclusive existem vários projetos de geolocalização interna em empresas com base na parte do Wi-Fi. Ok, vamos avançando ainda para mais pormenores. Neste caso específico, nós não encontramos nenhum probe. Basicamente, os probos era algo que vinha aqui na última zona. Os probos não são mais nem menos do que informação de diversas redes que eventualmente os nossos dispositivos podem fazer. Ou seja, basicamente os probes aparecem quando nós configuramos as nossas redes Wi-Fi para se ligarem automaticamente. Ora, isso tem um enorme perigo, ou seja, ao forçarmos ou dizermos ou aceitarmos que a ligação seja feita de forma automática, estamos a permitir que essa informação vá para a rede e eventualmente alguém consiga determinar que tipo de redes Wi-Fi que eu tenho configurado no meu dispositivo e que possam ser avaliadas. Ok? Nós, nesta formação, não vamos dedicar a esta análise da parte dos probes, não é essa a finalidade desta formação, mas é de evitar que seja feita ou seja ativada a opção ligar automaticamente a esta rede. Os perigos de não ativarmos a ligação automática da rede é que, em caso de existência de algum tipo de interferência nas comunicações que faça com que o dispositivo desligue de uma determinada rede, ele não volta a ligar-se automaticamente e têm que ser os utilizadores manualmente a voltar a escolher a respectiva rede. No entanto, tal como já vos disse desde a primeira sessão, se alguma coisa é mais segura, não há de ser mais fácil, ou seja, há de ser mais chata, seja para alguém, seja para o utilizador ou para o administrador. Neste caso específico, não ativar a ligação automática é mais difícil
porque ou seja, é mais chato porque faz com que o utilizador tenha que, quando chega a um determinado local, escolher sempre qual é a rede onde se vai ligar. No entanto, é mais seguro porque impede que um possível atacante ou uma pessoa mal intencionada consiga capturar as redes sobre as quais eu tenho configuradas no meu respectivo dispositivo. Ok, passo seguinte então será focar-se na rede respectiva. Ora, para se focarmos na rede respectiva, temos duas técnicas. Primeiro, filtrar pelo channel, utilizando a opção "-c", por exemplo, "-c8", e o que faz este comando é focar-me apenas no canal 8. Neste caso específico, o que vai acontecer é que, como vocês reparam, já não vou andar aos saltos de canal em canal, e o que acontece é que eu fixei-me exclusivamente no canal 8. Reparem aqui que o que aconteceu rapidamente, detectámos aqui uma informação engraçada, que é que alguns dispositivos que nós rapidamente estamos a encontrar e que não estão associados a nenhum dos nossos MAC addresses, estão a começar a emitir os seus probes, ou seja, redes que estão automaticamente configuradas para fazer a sua ligação, o que isto é de evitar, ok? Pois permite que alguém possa rapidamente aceder ou, eventualmente, mais uma vez nós não vamos abordar este tema, mas criar fakes access points, ou seja, access points falsos, para tentar capturar as credenciais ou os sistemas de acesso, ou eventualmente depois permitir processos de phishing, ok? Pronto, por isso é de evitar termos, mais uma vez a nível empresarial, é de evitar ter as ligações automáticas para dispositivos que tenham que sair das instalações. Ok, neste caso, como vocês podem ver, fixámos no canal 8, temos a recolher informação, temos aqui um dispositivo que está ligado a esta rede, aqui neste caso à rede web, mas reparem, tanto os restantes 3, ou seja, temos aqui o E2CB, 97, etc, etc, que são então as redes e rapidamente que são os MAC addresses, e com base nestes MAC addresses podemos reparar facilmente que tanto o 97, o 4F, 4E e o 4C são exatamente o mesmo access point que está a emitir em 3, ou seja, gerou aleatoriamente, com base no MAC address original, 3 MAC addresses adicionais para emitir as suas respectivas redes. Ok? Neste caso, depende muito do tipo de equipamento que tiverem a utilizar. Neste caso específico, vocês reparem aqui que para a rede DDWRT Web, o MAC address não começa da mesma forma, ou seja, dependendo do tipo de software e do tipo de equipamento que têm, é possível vocês colocarem o mesmo equipamento, que neste caso é o mesmo equipamento que está a emitir todas as redes, mas podem, em alguns casos, dizer qual é o MAC address que pretendem colocar. E neste caso específico, eu coloquei aqui um MAC address manual, alterando aqui, neste caso específico, apenas de E2 para E0, ou seja, dependendo dos equipamentos, permite então também vocês forçarem a alteração dos MAC addresses de forma manual, para também impedirem que alguém permita fazer a avaliação da informação se temos apenas com um MAC address, ou se temos com apenas um dispositivo ou múltiplos dispositivos. Então, com esta informação toda, toda esta informação é extremamente útil para perceber que tipo de movimentações existem dentro da nossa rede, que tipo de redes estão ou não a ser utilizadas e que tipo de clientes se estão a ligar às nossas redes Wi-Fi. É importantíssimo para termos a noção de quem está a ligar, onde, como e em que local. Para terminar
esta fase dos testes à rede Wi-Fi. De salientar ainda que, para além do mecanismo de segurança, sou cancelado aqui, para além do mecanismo de segurança de ocultar o MAC address, temos também um segundo mecanismo de segurança, que é de filtragem por MAC address. Mais uma vez, dependendo do tipo de software e equipamento de access point que vocês tiverem, em alguns casos é possível aplicar filtros dizendo quais são os MAC addresses autorizados a aceder a cada uma das nossas redes. Ora, é mais um mecanismo de segurança que pode ser implementado, mais um mecanismo de segurança muito fraco. Porquê? Porque se eu determinar que este access point, que este MAC address consegue ligar-se a este access point, rapidamente posso fazer o que nós designamos de MAC spoof, ou seja, utilizar este próprio MAC address para fazer uma ligação, pois sei que ao detectar que este MAC address já está ligado àquele access point, significa que ele tem autorização para fazer esse respectivo acesso. Ora, no vídeo seguinte vamos falar então de como podemos fazer os testes às configurações e aos processos de autenticação da rede Wi-Fi, que é útil, mais uma vez, é útil de perceber quais e de que forma se podemos proteger contra essa situação.